E aí, eu sou Saor Lucena e esse é o podcast da editora Vida Nova. Você com certeza já se perguntou por que Deus deixa certas coisas ruins acontecerem, não é mesmo? Por que catástrofes? Por que doenças? Por que outros sofrimentos? Onde o Senhor está nessas ocasiões? Ele reina sobre tudo ou há coisas que fogem a seu controle? E como nós podemos lidar com o sofrimento sem nos desesperarmos? Se você quer respostas que nos ajudem a pensar sobre isso de uma maneira bíblica, para nos alegrarmos no Senhor, mesmo em circunstâncias assim, o lançamento da Vida Nova, o livro O Céu Reina, de Nancy DeMoss Wolgemuth, vai ser uma ótima leitura para você. Talvez pelo nome da autora você não a reconheça, mas é bem possível que você já tenha ouvido falar deste outro livrinho também de autoria dela, o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Um livro também lançado pela editora Vida Nova e que é um best-seller mundial que tem ajudado muitas mulheres a abandonar certas mentiras, certos pecados, certas crenças erradas e então entender como devem olhar pela lição das Escrituras para a vida que têm e assim viver satisfeitos no Senhor, glorificando ao Senhor. Se você gostou desse livro, é muito provável que você vai gostar desse daqui. É sobre ele que nós vamos falar no podcast de hoje e é nele que nós vemos as respostas para aquelas perguntas que nós levantamos no início aqui da introdução. Mas esse não é um livro, ao contrário deste primeiro, mais direcionado para mulheres. É um livro que é tanto para mulheres como para homens e eu tenho certeza que ele vai ser bênção na sua vida. Se você quer saber mais sobre ele, adquira e também ouça agora a nossa conversa, porque hoje a Ana Paula vai nos ajudar aqui falando sobre ele, falando sobre como Deus falou ao coração dela por meio deste livro. Então nos acompanhe, porque eu tenho certeza que você também vai ser muito edificado. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vida Nova, Saor. Feliz de estar aqui com vocês para falar de um assunto tão legal, tão importante. É isso aí. Eu espero que Deus nos conduza, nos abençoe para que a conversa realmente flua e seja edificante para os nossos ouvintes. E eu Amém. queria começar te pedindo para se apresentar um pouco mais para o pessoal. Você é a Ana Paula, né? Isso aí já está aí no título para o pessoal, mas é que é legal a sua história, porque você tem uma espécie de nome artístico, né? Muitos te conhecem com outro nome. Então fala para o pessoal aí qual é esse nome, de onde ele veio, o que é que tem sido aí a sua vida, o seu ministério. Então, gente, meu nome é Ana Paula, mas na internet eu sou conhecida como Sherlock Holmes. E É isso várias aí. pessoas costumam tirar, né, essas coisas de nick. Já tiraram, já Aham. colocaram o nome próprio. Eu não fiz isso ainda não superei o Sherlock. Pra mim tá tudo bem, as pessoas, quando a pessoa chega me chamando de Sherlock, é bom que eu já sei de onde a pessoa me conhece, né? É verdade, já está um Então, indicativo. é. E assim, eu acho super tranquilo. Mas o Sherlock, né? O Sherlock Holmes, é porque eu gosto do personagem, sim, gosto de Sherlock Holmes, gosto dos livros, gosto das séries, especialmente a da BBC. Mas o que aconteceu? Teve uma. Quando eu fui criar o podcast, eu coloquei Sherlock Holmes pela ideia ali de investigar como viver a vida diante de Deus, como viver a vida coronel. Legal. Uhum. Então, eu fiz essa brincadeira, assim, despretensiosamente, aí mudei os arrobas das redes sociais e pegou, ficou divertido, o pessoal acha curioso e fica É isso assim. aí. Aí, todo lugar que É eu isso vou aí. perguntam. Então, assim, o meu ministério, ele começou ali nas redes sociais com mulheres para tratar de vida cristã, para tratar de teologia aplicada. Eu gosto muito de estudar teologia, eu fiz a pós-graduação em teologia bíblica, sou mestranda em teologia, né, ambos pelo CPAJ, já fiz outros cursos também. Então, se eu gosto de estudar, eu gosto muito da teologia aplicada. Então, eu Legal. trago essas conversas, tanto para o Instagram, tanto para o YouTube, quanto também lá no podcast, diversos temas. E aí, inclusive, também, vou já mostrando aqui para vocês, Ah, pode fazer para tem, ver. tem meu livro também, Unidas contra a Rivalidade Feminina, que foi lançado recentemente, e é um livro para mulheres cristãs, para a igreja, e ele é Uhum. focado no relacionamento entre as mulheres na igreja. Então, essas dificuldades de relacionamento que a gente tem. Eu vou falar aqui sobre pecados específicos que nós mulheres temos que lidar umas com as outras, sobre fofoca, sobre é,
inveja, ciúme, sobre intolerância com as diferenças umas das outras. Tem várias coisas aqui. Legal. Então, Você fez um trabalho investigativo para montar esse livro aí? fiz um trabalho investigativo e vivencial, né? Porque É isso aí. não sem problemas nos meus relacionamentos aí com outras mulheres ao longo desse tempo. Muito bom. Você fala aí do Sherlock e você toca meu coração, porque eu gosto demais, demais. Já li todos os livros do Arthur Conan Doyle a respeito dele. Tenho ali na essência. É difícil conseguir saber como é que se aponta, né? Mas tá ali, ó. Vai ter que Pertinho mostrar daquela depois no lâmpada. Instagram. Exato, tá por ali, pessoal. Aí, gosto demais. Então, assim, Inclusive, o nome do meu filho Arthur, ou Arthur, é por causa. olha, Eu aceitei verdade. por causa do autor. É isso aí, Arthur Conan Doyle, é isso aí, muito bom, muito bom. Vai ficar variando também os nomes a depender de como ele se comportar Vai. assim, vai chamar ele de Conan, alguma coisa. Vou chamar ele É de isso, Arte. isso aí, tá certo. Mas, ó, inclusive que Deus abençoe aí a sua gravidez, para Amém. que o Arthur venha saudável, venha para ser criado nos caminhos do Senhor, para glorificar o nome dele, viu? Investigando Amém. as coisas para a glória de Deus, é isso aí. Mas Agora hoje vou investigar como ser mãe, para a glória de Deus. é isso aí, faz parte, faz parte. A vida é uma grande investigação. E hoje a gente vai investigar um outro livro aqui, né? Esse lançamento maravilhoso da Vida Nova, que é o livro O Céu Reina, da Nancy DeMoss Wolgemuth. Tem que falar assim bonitinho, né? Mas aqui a gente tem Eu um não queria livro que é a Vida saber Nova. falar esse sobrenome. Eu tive que pesquisar no YouTube, né, irmã? Fui aqui assim, lá no YouTube, entrevistas. Aí aprendi a Arrasou. lição de casa. É mais ou menos isso. Mas o Diego vai saber pronunciar melhor, né? Assim, essas pronúncias assim no inglês. Mas o Diego, para quem não sabe, é o esposo da. Mas assim, a gente está aqui com esse livro em mãos para a gente ter uma conversa legal sobre ele. E eu acho que vale a pena, viu? Eu acho que eu vou confessar aqui uma coisa pro pessoal. Essa não é a primeira gravação, pessoal. Essa aqui é a segunda, mas a segunda gravação. Tentativas foram o quê? Umas 10 já, né? Nossa. A gente está aqui. Porque o céu reina. Exatamente, Há um propósito. exatamente. Agora vai ficar melhor ainda e mais enriquecedor para quem está ouvindo. Benção demais. A gente gravou o primeiro podcast, no final teve um problema no áudio. Então eu disse, ó, Ana, o Senhor quer nos ensinar realmente que o céu reina. A gente tem que lembrar aqui de que mesmo nos desafios, ele reina. E vamos ter que gravar de novo. Então estamos aqui, vamos falar novamente sobre esse livro, mas é bom porque a gente precisa constantemente se lembrar dessas mensagens que ele traz, né? Nos lembrarmos dessa mensagem que ele traz aqui. E Não, eu quero para você ter uma começar. ideia, foi bom porque Hum, esse tempo que a gente teve entre uma gravação e outra, eu fiquei tão empolgada com o livro que eu tô terminando Daniel. Falei assim, não, olha aí. vou estudar, vou colocar no meu estudo devocional Daniel, e tá sendo muito, muito bom. É isso aí. Daqui a pouco o nome do menino vai ser Arthur Daniel, alguma... Ou Gabriel. mas é isso daí. Mas olha só, aqui a gente tem um título que é interessante, né? E eu acho que vale a pena a gente começar falando o porquê desse título e da onde ele veio, que é algo que a autora faz questão de explicar já no início ali. Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Você pode investigar para a gente, nos dar uma explicação sobre isso? Vou fazer um resumo aí para vocês do que a autora mesmo explica, né? Porque é legal o contexto que ela traz para a gente entender a posição que ela estava quando ela mergulhou nesse estudo de Daniel e ela fez vários conteúdos, né? Não só o livro, mas tem o podcast dela também. E outras coisas, né? Eu não lembro, mas tem. Realmente ela mergulhou nesse estudo de É, Daniel. Mas, enfim, o título quer dizer que o Deus do céu reina. É isso que é o título. O Deus do céu reina, como diz aqui na capa mesmo, o nosso Deus está no controle. E ela vai contar que ela começou a usar muito isso, muito esse termo, o céu reina, escrever em todo lugar no celular, todo lugar que ela olhava para ela ter isso sempre em mente, sempre lembrar, na época da pandemia, porque estava acontecendo tudo aquilo que o mundo todo sabe, mas com ela também, além da pandemia, além daquela luta toda com a pandemia na igreja, na família dela, também teve a questão do marido dela, que estava com 2 cânceres. E aí ela diz que parecia todo dia, ela diz que todo dia parecia que o céu ia desabar na cabeça dela. E eu acho que essa é uma descrição muito pertinente, porque quem nunca se sentiu assim, né? Então,
ela diz que ela diz não, esse título vem dessa atenção que ela quer dar pra gente, de que muitas vezes a gente tenta resolver as coisas na nossa própria força, ou na força de outras pessoas, ela chama isso de recursos humanos, a gente tenta usar os recursos humanos para resolver, e ela explica que isso vem de um coração arrogante, mas a proposta dela com o livro é que a gente confie no reinado de Deus, na soberania de Deus, que o céu reina, que Deus é que está no controle, que Deus está no comando e não a gente. Então, ela diz que é uma correção para o nosso olhar, para o nosso entendimento, mas que principalmente é um consolo para o nosso coração. E aí, Sim. até vou ler algo que ela diz aqui na página 10, Saul, E um que parênteses precisa ser dito aí é sobre as marcações que você tem aí no livro, né? O que mostra que o livro é bom é quando ele tá bem marcado. E o seu tá tá aí muito, marcado com gente. post-it. Post-it de caneta, riscado, de canetinha, de caneta preta, tudo que é coisa, que Bem eu gosto. investigado, né? Isso daí. Bem investigado. E aí ela diz o seguinte, aqui está na apresentação, um trecho aqui do livro dela, né? Embora os acontecimentos terrenos muitas vezes pareçam aleatórios, sem sentido, destituídos de esperança e até mesmo cruéis, o que está acontecendo no reino celestial está embutido de tanta sabedoria e bondade, com um plano e um propósito tão elevado, que se soubéssemos o que Deus está fazendo, nós o adoraríamos e louvaríamos por tudo que está acontecendo ao nosso redor, independente do que pareça a partir da nossa perspectiva. E o livro todo, gente, é assim, nessa pegada da Nancy. Eu achei a escrita dela muito, muito gostosa. E, enfim, ela quer botar a nossa visão de que nós temos Deus, a visão que nós temos de Deus em xeque, né? Como que a gente de Uhum. fato enxerga Deus na nossa vida, a visão que nós temos de nós mesmos e dos problemas. Ela quer nos ajudar a mudar essa perspectiva. Que a gente pare de olhar as coisas aqui só na visão que a gente tem, terrena, e que a gente busque olhar as coisas com a visão do alto. E o título Uhum. vem de Daniel, né? De Daniel 4:26. Sim. Daí, inclusive, a referência, né? Porque você disse que se empolgou com o livro e tá terminando de ler É, Daniel, né? O livro é sim, baseado, então, na história, no livro do profeta Daniel, né? Muito sim. legal. E eu acho que é pertinente isso porque, assim, todos nós sempre passamos por problemas, né? Tem até aquela história das profecias, né, as profetadas que encontram na igreja, que é, olha, Deus está me dizendo que tem alguém aqui com problema. Eu digo, meu irmão, onde você fosse atirar essa frase, você vai acertar. Se tiver duas pessoas Vai. na igreja, você ainda tem pelo menos a chance de acertar ali uma, né? Então, assim, é, é algo que a gente passa pelas lutas, mas é lindo ver como ela vai ressaltar a mensagem bíblica, principalmente a partir do livro de Daniel, mas não exclusivamente dele, de que o Senhor reina sobre todas essas coisas. E algo que você citou, que eu acho que vale a pena a gente enfatizar, é essa questão da escrita dela. Ser uma escrita fluida, uma escrita gostosa. Parece uma conversa, né? Parece que ela está realmente contando uma história pra gente. Sim, e E ao, são ao várias as mesmo tempo que histórias. tem o humor dela, tem coisas muito Uhum. tristes também, muitas histórias que ela traz, mas é assim, é amorosa, ela exorta com amor também. Eu gostei bastante do estilo dela Sim, nesse livro. sim, sim. Exato. Inclusive, você falou nesse livro, né? A Nancy, vale a pena também a gente ressaltar para o pessoal aqui. Ela é autora de vários outros livros, dentre eles um best-seller que a Vida Nova também lançou, que é o Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E aí que se tornou uma série, né? Tem Mentiras em que as Garotas Acreditam, acho que Meninas também. E aí tem o esposo dela, o Robert, que escreveu o Mentiras em que os Homens Acredito. Inclusive, na nossa igreja, na Igreja Batista Reformada de Jundiaí, a gente está atualmente usando os dois, né? O das mulheres com as mulheres e dos homens com os homens. E eu acho que é pertinente a gente falar isso porque a história do Robert tem muito a ver com isso aqui também. Porque ele fala no livro dele lá como ele perdeu a primeira esposa dele para o câncer. Né? Então, ele passou por um momento difícil Ah, eu não e sabia. pois é, ele perdeu a primeira esposa dele pro câncer e foram, tipo, 40 e poucos anos de casamento. Ele e a Nancy se casaram quando ela tinha 57 anos. Quando a Isso Nancy eu tinha vi, 57 mas anos. eu não sabia Exato. dele, não sabia do background dele. Pois é, pois é. E aí,
eis que eu fui saber por esse livro que ele estava lutando com outros 2 cânceres, né? Então ele perdeu a primeira esposa para o câncer e depois estava lutando aqui. Então, em meio a tudo isso, você vê alguém lembrando que o Senhor ainda reina, mesmo nessas coisas, né? E eles vão contar várias histórias, não só da deles, sobre isso. Das histórias que você viu assim, qual a que mais impactou você? Qual que você poderia apontar aqui pra gente que falou bastante a você? Gente, foi a do começo. Assim, é porque eu tô grávida, né? Então eu já comecei chorando pela dedicatória do livro. Se vocês, quando As vocês primeiras abrirem o livro, marcações que você fez foram de lágrimas, foi de lágrimas, foi, né? porque já começa assim, o Samuel, né, que nunca respirou nessa terra, como ela coloca aqui. Você nunca respirou nessa terra, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto e mãos levantadas, de um jeito que jamais esqueceremos. Seus pais, com o coração partido, afirmaram com magnificência que o céu reina. Aí pronto. Aí quando ela vai começar lá na introdução, ela vai começar exatamente por aí e com a história, né, de Samuel, como Sim. ela foi impactada por essa mulher grávida que teve aí que completar a gestação e dar à luz a um bebê que não ia viver aqui, não ia respirar aqui nessa terra. E claro que Exato. para mim, grávida, isso foi muito pesado, mas ao Quanto mais a mesmo gente se tempo, identifica com a história, né, assim, em algum grau, mais a gente é impactado, né? exatamente, ela conta que lá é, durante se eu entendi bem aqui, se eu lembro bem, durante o parto, que ela teve que ter o parto do Uhum. bebê não vivo, tinha um Sim. quadro e o esposo dela tinha escrito "O céu reina e Samuel está lá". E aí isso Essa frase foi forte. chamou muito a atenção dela. E o seu? É. Foi essa também? Não, foi essa também, não tem como. Todas as histórias são legais, mas essa história impacta demais, porque você vê ali 2 cristãos, vamos usar aqui de uma forma bem simples o que eu quero dizer, mas 2 cristãos comuns, né? 2 cristãos ali do dia a dia, vivendo ao, nos seus trabalhos comuns para a glória de Deus, as suas vidas comuns para a glória de Deus, e passam por um momento desse. Pelo que eu lembro também da história, esse casal, o marido, o pai ali do Samuel, trabalhava com a Nancy, então via as gravações dela, ela falando bastante sobre essa frase do céu reina, e esse casal Ah, eu já não tinha lembrava desse alguns detalhe. filhos, e aí, se eu não estou enganado, né? Mas vamos, ó, você aí que leu esse livro ou que depois do podcast se interessou e leu, depois venha comentar se a gente estava certo, tá bom? Mas, e aí eles tinham alguns filhos e esse aí seria, se não me engano, o quarto. E já tava para nascer, já tava com várias semanas aí, 37, 38, alguma coisa assim. E aí, eis que ela não sente mais o menino se mexer na barriga, vai comer um tipo de alimento que normalmente ele se mexia, ele não se mexe, corre para o hospital, tá morto, o bebê. E aí vem todo esse desespero de ainda ter que ter o parto, mesmo nessa situação. E em meio a tudo isso, imagina, né? Deus nos livre de passar de qualquer coisa semelhante. Mas em meio a tudo isso, ainda conseguem olhar para o Senhor e perceber: o Senhor ainda reina, o Senhor é o Deus que governa tudo. E E essa isso é é a única legal. forma de passar por isso, né? E Uhum, a gente vê que esse é o único jeito de passar por uma situação dessa e que muitas pessoas passam, muitas mulheres passam, muitas sim, famílias precisam lidar com essas perdas. sim. E tá aí a pertinência do livro, né? Pertinência. Como eu falei, todos vamos ter algum problema. Alguns vão ser problemas pequenos, mas algumas pessoas passam por problemas semelhantes a esse dessa história, de outras histórias, do câncer, então, nossa, quantas pessoas hoje em dia acabam tendo alguém Não, na e família lutando com esses dias isso. estavam me perguntando no Instagram qual livro ler sobre sofrimento. E aí eu Uhum, indiquei esse, porque é bem isso. Seja você passando, seja alguém que você conhece, certamente esse livro vai te ajudar também no processo de consolar alguém, de caminhar junto com outra pessoa. exato, exatamente. E eu acho que aqui vale também uma pergunta, né? Por que que de todos os livros da Bíblia, por exemplo, inclusive tendo a história de Jó, que é tão o sinônimo de falar Pois sobre o assunto é, sofrimento, por que que ela vem a partir do livro de Daniel, né? Como o livro de Daniel tem alguma conexão, alguma mensagem
para nós que passamos pelos nossos sofrimentos e lutas no século XXI? Qual a relevância disso? Daniel foi, né, um homem que ele viveu como exilado nessa terra estrangeira, na terra estrangeira da Babilônia, que era um lugar de muita decadência, de muita crueldade, de muita ganância, era assim, depravação, e pessoas que viviam contra o Deus dele, né, em rebeldia ao Deus dele, contra a fé dele. E aí, no meio desse caos, Daniel é destacado, é promovido inúmeras vezes, porque o Senhor estava com ele, e ainda assim, mesmo ele sendo promovido, mesmo ele sendo reconhecido, reino após reino, ele ainda é estrangeiro. E aí ele passa, assim, por muitos desafios, muitas perseguições e muita opressão, mas o que a gente vê ali também com muita sabedoria, né? E como ela mesma fala, ela fala que o testemunho de Daniel é que o céu reina apesar de todas as aparências do contrário. É isso que a gente vê nesse livro. Então, todo mundo conhece, né, as histórias dos amigos dele lançado na fornalha, dele na cova do leão, das crianças. Todo mundo sabe disso. E às vezes a gente quer pegar essas coisas e aplicar para nossa vida assim, não, Deus vai te livrar da fornalha. Olha, Deus vai te livrar da cova dos leões, né? Que é usar dessa forma. Mas o que a gente vê é justamente assim, que o que Deus fez na vida de Daniel, pensando nisso, até aplicando para o dia de hoje, até como a Nancy traz isso aqui várias vezes, é que Deus pode não eliminar essas coisas da nossa vida. Porque tá, a gente tem esses exemplos aí do que Deus escolheu fazer, eles confiaram, né? Os amigos dele confiaram que Deus poderia. Mas mesmo que Deus não fizesse, eles foram lá e obedeceram a Deus. Então, esse foi o que eles falaram. Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, a gente não vai desobedecer o nosso Senhor. A mesma coisa Daniel. E Daniel teve essa situação, mas várias outras ele teve que passar. Então, ele passa pelas opressões da mesma forma que hoje em dia a gente... Não necessariamente Deus vai nos livrar das opressões, não necessariamente vai nos livrar das lutas, dos sofrimentos, não necessariamente vai livrar, como você falou, um casal comum, crente ali, como o exemplo de passar pelo sofrimento de perder um filho. Não necessariamente Deus vai livrar uma família cristã que está no Rio Grande do Sul e perde tudo na casa deles, e até mais, né, talvez, vidas. Mas mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando e nós somos forçados a escolher entre a fé em Deus e essas tentações e essa talvez tentação até de abandonar o Senhor em meio a esse sofrimento, né? Porque quantas histórias, eu conheço histórias dentro da minha família de pessoas que, porque Deus não livrou do sofrimento, porque Deus não livrou de perder uma pessoa na família, abandonaram o Senhor, sabe? Porque queriam que Deus tivesse livrado, né, a pessoa, não vou expor aqui a família, mas Sim. queriam, claro que queriam, e não é errado querer isso, mas o Senhor, aprove o Senhor levar essa pessoa e eles, vários, assim, abandonaram o Senhor mesmo, abandonaram a fé. E nós, o que Daniel nos mostra é que nós podemos permanecer fiéis, obedientes ao Senhor, servindo a Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, quando a gente sabe que o céu reina, que é Deus quem governa todas as coisas, que Deus está controlando tudo e que Deus está trabalhando em cada acontecimento, através de cada circunstância. Então, assim, tem tanta coisa que o livro de Daniel nos mostra, inclusive, não sei nem se fugindo ao tema, que também me chama muita atenção, como que Daniel, ele faz tudo com muita sabedoria, né? Ele Sim. mantém a fé, ele mantém a fé dele, ele mantém a obediência ao Senhor, mas não, a autora fala sobre isso também, mas Sim. não em rebeldia, não em desobediência aos reis que ele está ali trabalhando. Deus o colocou ali como administrador, esse foi o dom que Deus deu para ele, e ele faz o trabalho que Deus o colocou para fazer, e ele
faz para Deus, ele não está fazendo para esses reis, né? E como que isso é pertinente para a gente hoje em dia, de ver a sabedoria dele no lidar com cada uma dessas coisas. Como que ele poderia ter simplesmente se rebelado e teria certamente ainda se dado teria sido muito pior, mas ele é reconhecido, ele é reconhecido por esses reis, levantado, justamente porque, imagina, ele devia estar dando um testemunho muito bom, né? Então, assim, tem muitas lições, muita coisa boa para a gente aprender através do livro de Daniel, né? Por tanto sofrimento quanto sobre fazer o que nós temos que fazer para a glória de Deus, tanto quanto de você passar pelo sofrimento e aí no dia seguinte você levantar e ir trabalhar. Com certeza, isso é importante. Essa mensagem aqui é uma conversa muito. Eu vou repetir a palavra que a gente já tem usado, mas é porque ela é adequada, é pertinente para os nossos dias. Por exemplo, né? Atual. Ainda que não seja a única coisa que a gente pode lembrar, mas no momento que estamos gravando esse podcast, temos muito claro a história de sofrimento que o Rio Grande do Sul tem passado ali, com as enchentes, com os sofrimentos das pessoas. E essa é uma mensagem que as pessoas precisam ouvir ali, que mesmo diante daqueles problemas, daquelas enchentes, daquelas perdas, o Senhor reina, o céu reina, né? E é isso que Daniel vai falar no livro. Essa frase, o céu reina, é uma frase que Daniel, que é dita para Nabucodonosor, dizendo, olha, o reino será restituído a você, lá em Daniel 4:26, assim que você reconhecer que o céu reina, que o Altíssimo é quem reina, que Deus é quem está no controle. O foco aqui é, nós precisamos, acima de tudo, reconhecer isso. Quem é que está acima de toda a criação? Quem é que é aquele que domina sobre tudo? E esse livro ele é importante para nos chamar a atenção para essas coisas, né? Uma coisa que também eu acho que vale a pena enfatizar é sobre o que Deus reina, né? Porque algumas pessoas pensam no reinado do Senhor sobre coisas mais importantes e relevantes. Por exemplo, fazendo conexão aqui com livros, se não da Nens, ligados a Nens, né, do Robert. Tem lá no Mentiras em que os Homens Acreditam em Verdade que os Libertam, uma das mentiras que é, olha, Deus, eu não lembro a frase exata, mas Deus não se importa com pequenas coisas da minha vida. Então, como se Deus só se importasse com aquelas coisas grandes, né? Mas olha, que camisa eu escolho, ou o que acontece no meu dia a dia com uma coisinha pequena, Deus não está no controle, Deus não se importa. E aí vem a pergunta que eu queria que você enfatizasse uma resposta para a gente. Sobre o que é o governo dos céus, é o governo do Senhor? É sobre somente algumas coisas, só as mais importantes? Não, e nisso aí que você falou é uma cilada, né? Porque ao mesmo tempo Uhum. que você acha que Deus não se importa com essas pequenas coisas, é aí que você cai em várias tentações em pecado, justamente porque você acha que não, isso daqui não é importante para Deus, né? Mas Deus é Senhor de absolutamente toda a nossa vida, de tudo, cada pensamento, cada pequena atitude. A gente tem que ser fiel no pouco, para ser fiel também no muito, né? Tem um Uhum. trecho que ela fala exatamente respondendo isso daí. O céu reina significa Deus é soberano sobre tudo que diz respeito a nós. Ele reina sobre todos os diagnósticos e prognósticos, sobre todos os rendimentos e resultados, sobre os desafios mais intimidantes, bem como sobre os detalhes que parecem mais triviais na nossa vida. Então a autora ela está propondo para a gente que o céu reino seja essa lente com que a gente vai enxergar todas as coisas, cada detalhe da nossa vida, que a gente vai processar tudo o que acontece, que é também assim, fazer tudo para a glória de Deus. Sim, É tudo, tá? Tudo é exato. tudo mesmo. Aqui na página 55, ela explica sobre o macro e o micro, né? Legal. Então, ela falando sobre o que o céu reina sobre tudo, ela fala que sim, tem a grande angular, que Uhum. é um telescópio, assim, que é encorajador e um consolo para gente, mas ela cita aqui, ó, é igualmente reconfortante e encorajador perceber que o céu também reina sobre os detalhes da nossa vida individual. E Sim. essa é a microperspectiva. Deus governa os grandes acontecimentos nos palcos das nações e do mundo, mas ele também governa as minúsculas coisas de nossa vida pessoal.
o que jamais apareceria no noticiário noturno. Sim, É o Senhor mesmo governando sobre o nosso ordinário e o nosso extraordinário, né? Como eu gosto também de sim, falar com sobre certeza. isso. Com certeza. Essa faz parte desse capítulo, né, também, que ela vai falar da lente única, a ideia da cosmovisão, né, da visão de mundo. Esse é o ponto. A gente tem que olhar para todas as coisas com a mente permeada com essa ideia de que o Senhor reina. Então, cada acontecimento que a gente vê aconteceu debaixo do controle do reino do Senhor. Às vezes a gente acha que vive em igreja, que a nossa igreja é o normal, que é o padrão, né? Igrejas saudáveis, igrejas que têm uma boa teologia. Mas é bem verdade, isso é minoria no nosso país, minoria mesmo. Então tem muita igreja, mas tem muita igreja com uma teologia muito, muito rasa. O que eu quero dizer com isso? A gente vê de forma muito real, não só no catolicismo romano, né? Essa separação entre coisas sagradas e coisas seculares de uma forma que é assim, não, digamos, eu sou crente no domingo, né? Eu vou à igreja, aí eu cumpro ali, é meu papel como cristão, justamente por não ter essa visão do reinado dos céus sobre toda a sua vida, sobre todas as coisas. Quando você vai dormir, quando você acorda, quando você vai comer, quando você está no seu trabalho, quando você vai para a sua escola, Deus está ali reinando sobre tudo, sobre as suas aulas, tudo. E isso é muito importante para essas pessoas, porque você viver dessa forma, separando, como se Deus só cuidasse de umas coisas de outras, não como hoje você falou, e eu falei ali te complementando, isso é brecha para pecado. Exato. E para tristeza também. E Para para o pecado, tristeza também. advém por meio do pecado, inclusive, né? Mas é para tristeza, porque você não vê, se você não vê o Senhor com você em cada detalhe, há muitos espaços para você se ver sozinho e Nossa, sentir a sim, tristeza verdade. dessa solitude, né? Então, Verdade. aqui eu não consigo deixar de pensar em algumas passagens. Uma que você mencionou, né, de 1 Coríntios 10:31, que é quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, olha só, o comer e o beber tem uma conexão com as coisas que Deus se importa. Ele se importa até com o nosso comer e beber. E aí a gente pode lembrar uma de Provérbios, que eu acho muito interessante, que é Provérbios 16:33, que diz: Para se fazer um sorteio, são lançados os dados, mas do Senhor procede toda decisão. E aí eu sempre lembro aqui que, tipo assim, por exemplo, eu tenho dois meninos pequenos, o Apolo, 4 anos, e o Caleb, 2 anos. E eles estão começando a jogar as coisinhas, já estão jogando Uno, já estão jogando agora, tentando o banco imobiliário, até para já ensinar umas contas e tal. Mas Formando assim, caráteres aí. exatamente, exatamente. Faz parte, né? Quem é o cidadão que não joga Uno? Tem que jogar um pouquinho ali, tem que jogar. Mas aí o que é interessante você pega o Banco Imobiliário, que é um jogo também que todo mundo conhece, e você vai jogar os dados. Ou você pensa em qualquer outro jogo que tenha dados. E você pensa na coisa mais. O que é isso, né? Uma das coisas mais significantes da vida. O que é que o Banco Imobiliário muda na sua vida de significante? De grandemente significante, melhor dizendo. Mas olha aqueles dados ali que meu filho de 2 anos pega e joga como não pensando em nada a ver com o Senhor diretamente. Os resultados dele vêm das mãos do Senhor, né? Então é muito legal. E tem a frase do Spurgeon que a gente já comentou, né? Aqui a gente já confessou a nossa situação, não tem para que a gente fingir que é novidade. Mas como a gente conversou na última vez que a gente gravou esse podcast, aquela frase do Spurgeon, né? Que quando entra os raios de sol pela janela de manhã e você vê aquelas partículas de poeira ali, né, espalhadas, parecendo tão aleatórias, ainda assim é o Senhor que define onde cada uma delas estão. Então, em tudo isso, no que Que a eu não Nancy fala no livro. conhecia, agora eu conheço. Exato, Essa daí é exato. muito bom. Você tem que me mandar direitinho, eu quero Eu usar. vou procurar, eu vou procurar a fonte exata para mandar, que isso aqui é parafraseado, né? É uma NTLH aqui da citação. Mas eu vou Isso achar a muda frase até nossa direitinho. oração, né, Sal? Porque Sim, se você, como você falou, a questão de você andar triste por andar sozinho em algumas coisas, mas a forma como você ora também, senão você não vai orar, você vai orar só, não, eu não vou orar por isso. O crente tem muitas essas dúvidas, né? Ah, tem. por que que eu vou orar hoje sobre
sei lá, vamos pensar uma coisa bem do dia a dia, assim, sei lá, para o meu arroz dar certo. Sabe assim, Aham, por que que eu vou orar para o meu arroz dar certo enquanto tem gente passando por tanta dificuldade? uhum, Por que que eu vou uhum. orar para não chover no meu casamento enquanto tem pessoas perdendo tudo, sei lá, por causa da chuva? E aí Sim, você não ora por nada, você não vai orar por nada, sabe? Vai, realmente, como você falou, exato. você vai andar sozinho nas coisas. Eu acho que muito, muito bom esse ponto que você ressaltou, porque ela vai falar, né? A gente vai inclusive comentar mais sobre isso, sobre como viver isso na prática, e ela vai falar da importância da oração para isso. E o que você falou aí da oração manifestar esse falso entendimento do governo de Deus é muito real. E esses dias eu estava no PG conversando com o pessoal, e um dos rapazes lá disse: Olha, eu queria que. Chegou o momento de oração, cada um dando os pedidos, e aí, eu queria que vocês orassem por causa disso aqui. Ele apresentou o pedido da família maior. E. Eu até pediria para vocês orarem pelo meu tornozelo que está machucado, mas é uma coisa tão pequena diante do resto, essa aí pode deixar de lado. E aí, é esse tipo de coisa, né? Ó, tá acontecendo coisas tão grandes, por que, que eu vou orar por isso? E a gente deveria fazer justamente o contrário. Vamos orar por tudo. Vamos orar por tudo, porque Deus está no controle de tudo. E aí, confessando uma coisa Exato. que eu me lembrei quando eu me converti. Eu preciso até resgatar mais isso, né? Tem coisa na conversão que às vezes a gente vai amadurecendo, e tem coisa que às vezes parece que a gente perde um pouco e vale retornar. E eu lembro que eu fui colocar um prego na parede para pendurar um quadro. E eu queria que ficasse simétrico. E a Raíssa estava lá comigo me ajudando. E eu disse: amor, peraí, vamos orar antes de eu bater esse prego aqui, para o Ai, que Senhor fazer legal. ficar simétrico. Então, vamos orar aqui. Então, eu acho que É é isso, isso. assim, né? Você ter a consciência de que sim, Deus está. Gente, isso muda tudo. Não é sobre ter uma oração mais bonita ou ter algum exemplo. Não, é porque muda seu coração diante do Senhor. Amém, amém, com certeza. E vamos entrar então nessas questões mais práticas, né? Por exemplo, ela começa a falar tanto dessa frase que ela até usa uma sigla para ela, né? Que aqui em português a gente Uhum. coloca como CR, né? Do Céu Reina. E ela vai falar ali, mais ou menos no início ali do livro, sobre questões que nós precisamos lembrar a respeito dessa verdade. Então, o que é que o Céu Reina deveria nos lembrar? Esperança. Deveria nos, Esperança. nos, nos lembrar de ter esperança, que lembrar que pra gente, como ela fala, né? Dessa mesmo livro, no começo, ali na página 86, ela faz essa. Que todo o poder humano vem de Deus, né? Tem que nos lembrar que todo o poder humano vem de Deus, que nenhum governante, isso como ela coloca, né? Nenhum governante ao reino deste mundo durará para sempre, que o reino de Deus superará e sobreviverá a todos os reinos terrenos. Então, essa esperança nunca falha quando a gente realmente acredita que o céu reina e que o único reino que terá importância eternamente é o reino de Deus. E aí ela fala aqui que eu acho assim muito, muito pertinente para os problemas que a gente vê de relacionamento também na igreja brasileira que a gente viveu aí nesses últimos anos com eleições. Ela tem um trecho aqui que ela diz o seguinte: existe uma falha estrutural se em algum momento depositarmos a nossa esperança no reino de qualquer nação, partido político ou candidato em particular. O único reino que terá importância eternamente é o reino de Deus. Não levantemos nenhuma outra bandeira tão alto, nem façamos qualquer promessa com tanta paixão quanto aquela que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ela, aqui na página 88, ela continua: os governantes mais corruptos e incompetentes desta época só serão motivo de alarme se os enxergarmos apenas da perspectiva da terra. Pois da perspectiva do céu, do ponto de vista da eternidade, eles não são de modo algum motivo para entrarmos em pânico. E menos pânico é bom para todo mundo, né? Exato, Como ela exatamente. fala, termina aqui. Com Então, certeza.
isso é tão relevante pra gente, isso é tão relevante para as divisões que a gente viu acontecendo e ainda vê acontecendo na igreja, brigas, porque está colocando o reinado aqui dessa terra só nessa perspectiva terrena. E mesmo a gente pensando assim, em situações particulares, né, a gente pode ter a certeza de que Deus sabe o tempo todo de tudo que a gente está passando, que Deus sabe o tempo que os nossos sofrimentos vão durar, que Ele sabe como tudo vai acabar, né, como a Nancy coloca, e Sim. vai acabar melhor do que nós imaginamos. A gente sabe já o final. A gente sabe como tudo isso vai acabar. Então é importante a gente lembrar, e ela coloca isso, de que a gente tem que lembrar que há um fim, que há um tempo, que há um vencedor e que há um salvador. Então todas essas dúvidas que a gente tem, até quando a gente vê uma situação acontecendo de ruim, a gente fica até quando o meu sofrimento vai durar, até quando esses políticos vão fazer o que estão fazendo com o nosso país, até quando o sofrimento, até quando? A gente sempre vai se Sim. perguntar até quando o sofrimento. Mas a bem verdade é que há um fim, a gente sabe que há um fim, a gente já tem a resposta final disso tudo. E ainda que Deus não nos dê resposta do porquê que está fazendo o que está fazendo, e pode ser que ele não dê mesmo, a gente às vezes acha que não, vai ter um dia que eu vou entender o que está acontecendo, por que que isso está acontecendo comigo. Pode ser que não, pode ser que não, mas não importa, o Senhor está no controle e isso tem que bastar para a gente, né? É Não isso é, aí. como a autora fala, não é só que o fim está próximo, o fim está determinado. E há um Uhum. vencedor e há um salvador. Amém, amém. Tem que terminar com amém, né? Depois de ouvir isso tudo. É dela, Então, tá? Nada da minha cabeça, é tudo do livro. fica aí a recomendação do livro para o pessoal mais uma vez, né? Aqui o nosso objetivo é conversar um pouco, mas é no livro que o pessoal que está aí nos ouvindo vai conseguir ter um aprofundamento maior nessa mensagem tão relevante. Mas assim, inclusive falando nesse sentido, sobre podcast versus livro, né? A gente consegue aqui fazer um panorama de algumas lições, recomendações, estratégias, ensinos que os livros trazem. Mas o aprofundamento maior você vai ter se você adquirir o livro. E eu acho que isso é exatamente sobre a próxima pergunta que eu quero fazer. Por quê? Ao final do livro, ela dá uma porção, né, uma grande porção ali de lições e de estratégias sobre como colocar em prática essa verdade, mesmo enquanto você está passando por um momento de sofrimento. Porque, convenhamos, é muito mais simples, né, você lembrar que Deus reina quando tudo está acontecendo bonitinho assim para você. Mas na hora que a gravação dá problema, na hora que coisas sérias acontecem que não são fáceis, a gente precisa ainda mais lembrar disso, se a gente pode dizer assim, né? E é difícil. Então, quais lições, quais práticas que ela traz para a gente? A gente não vai conseguir citar todas, o pessoal vai ter isso no livro, mas eu queria que você trouxesse algumas que mais chamaram a sua atenção. Isso que o Saulo falou é muito legal porque uma coisa interessante sobre livros, né, no geral, é como que cada um tem você tem sua história, eu tenho minha história, o Saulo tem a história dele. E você viu que ele foi fazendo perguntas aí, o que que chamou atenção, o que que chamou atenção. Porque isso é interessante de Sim, ler livros e de ler livros em grupo, né? Por exemplo, se você pegar sim, esse livro aqui para ler com um grupo, seja um grupo de homens, seja um grupo de mulheres, até destacando isso, esse não é um livro excelente. só para mulheres, tá, gente? Mesmo Uhum, sendo uma escritora mulher, não é, em momento nenhum você vai ver uhum, assim, nossa, isso aqui é para mulher. Homens, vocês podem ler esse livro e vão ser muito beneficiados dele. com certeza. Então, assim, é muito interessante como conversar sobre um livro. Leia esse livro, leia com uma amiga, chama outras. Vocês Uhum, leem em casa e saem depois para um café para ler, para conversar sobre ele. É muito enriquecedor como chama a atenção de forma muito diferente. Por exemplo, as minhas sim, marcações da sua aí que está ouvindo, que sim, talvez já leu o livro, podem ser completamente diferentes. O que chamou a sim, atenção, o que foi, tipo, nossa, que frase incrível. Foi para você, não foi para mim. Foi para mim, não foi para uhum, você. Essa troca uhum, é muito legal. Eu queria incentivar sim, vocês a lerem
em grupo, terem esses momentos de conversa, como que a gente está fazendo aqui. Vai Sim. lendo vai de capítulo em capítulo, aproveita para se abrir com seus irmãos ali nessa oportunidade, abrir seu coração, encorajar uns aos outros, enfim, fugindo da resposta aqui, mas voltando. Não, excelente, é É, importantíssimo essa recomendação. voltando aqui, dessas lições, todas eu achei muito legal. Vou falar então falar duas que me chamaram a atenção, porque sobre oração a gente já comentou, né? Então ela tem essa lição que fala sobre como nós oramos, que eu acho que é muito importante, muito forte, porque é uma das lições mais fortes aí do livro de Daniel, como que ele se volta ao Senhor em oração nesses momentos. Mas uma delas é essa lição de que são lições extraídas da vida de Daniel, né? Nós desistimos de tentar controlar as pessoas e as circunstâncias. Então ela fala que aquele que não se convenceram de que o céu reina tem a tendência a pensar que deve fazer o trabalho de Deus. Então tem a tendência de brincar de Deus e fazer isso, como ela disse, se torna um fardo. Então você tenta controlar pessoas ao seu redor, controlar situações. Isso é muito, muito desgastante. Até comentando aqui sobre isso, eu acho que isso tem a ver também com aquela mentalidade, aquelas frases que é tipo assim, o cara olha para as circunstâncias da vida e homem geralmente cai mais nesse pecado, né? Eu vou resolver, né? Que o homem, ele não consegue só ouvir algo, ele tem que tentar resolver as coisas, né? E às vezes é bom, às vezes pode ser pecaminoso. E aí ele olha assim, não, eu vou resolver. E ele vai, ele tenta, ele quebra a cara, e quando ele vê que ele não tem mais o que fazer, ele diz, não, agora está nas mãos de Deus. Eu digo, e antes não estava? Antes não Tá estava, só vendo? agora que chegou. Tá vendo como que a gente, homem, mulher, enfim, isso é sobre outra conversa que a gente estava tendo. Homem e mulher, nós temos, assim, somos pecadores, igualmente pecadores, mas tem coisas específicas de como Deus nos criou que a luta é diferente, né? Então, Sim. E aí é uma coisa que a gente tem que se policiar, né? Não tentar controlar as circunstâncias como se estivesse dependesse de nós. Façamos a nossa parte, temos a nossa responsabilidade. A responsabilidade humana é real, é presente, ela deve ter. tenha coragem, mas descanse. Olha, perfeito. É isso aí. Nosso Deus está no controle. Obrigado, viu? Você conectou perfeitamente aí com o ensino do livro. Olha aí, ó. Obrigado. E segue então para a segunda lição aí que marcou A você. outra Ou a não lição ser que que me você chamou a tenha algo para atenção. comentar. Não, eu vou ficar nessas duas só mesmo. Aí o pessoal tem que ler. A outra Excelente. lição é que nós servimos a Deus fielmente onde Ele nos colocou. E aí ela traz aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? A parte quando o Daniel tem aquelas visões que foram muito pesadas para ele. E aí a palavra diz que ele estava desmaiado e doente por dias. E o versículo continua dizendo: então me levantei e fui cuidar dos negócios do rei. Eu acho isso muito legal. Faça a próxima coisa, né? Captou a mensagem? Ele voltou a trabalhar, ele foi fazer o que tinha que fazer. Então, em meio ao sofrimento, Deus está nos dando coisas a fazer. Não é pra gente... Deus está conosco em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas lutas, seja de saúde, gente, qualquer sofrimento. Deus está conosco, mas presta atenção, porque Ele está conosco, mas Ele está dando alguma coisa na nossa mão pra gente fazer, pra gente servir a Ele acima de tudo e ao próximo também, né? Então, Deus colocou Daniel lá na Babilônia e foi lá que ele representou o reino de Deus, que ele testemunhou do Senhor com a sua obediência, né? Então, a gente tem que servir a Deus, a gente tem que fazer o que nós temos que fazer, porque foi Deus que nos colocou na situação que a gente está, na situação atual, né? Então, isso ficou para mim muito forte, porque seja você aí trabalhando fora de casa, isso é um chamado de Deus para você, faça com excelência, faz o que você tem para fazer. Seja você em casa, cuidando dos seus filhos também, vai fazer o que você tem para fazer. Eu faço a próxima coisa em meio ao sofrimento, e o Senhor está com você em todas essas coisas e te moldando nisso. Isso aí. É isso aí, não se entregue ao sofrimento, se entregue ao Senhor e, capacitado por Ele, viva e se alegre no Senhor, né? Busque o consolo no Senhor. Importante lembrarmos disso. Ana, muito obrigado por essa conversa, pela segunda vez. Obrigada a você. Tá cada vez mais, cada vez melhor. Exato, então, normalmente quando tem que gravar podcast novo, fica um repeteco, mas eu acho que esse não foi. Eu acho que a gente conseguiu
Não Conseguiu ficou. conversar bem aqui, ficou bem, bem legal de novo. Dá Vi- até para vi- somar os dois, né? Se a gente vi- conseguisse salvar o áudio do primeiro, né? Vivemos Mas é isso novas daí. coisas aqui nessa semana que enriqueceram. Tá vendo que o céu reina? É isso aí. O céu reina. Excelente. Olha aí a conexão e a lição. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe você, sua família, que o pequeno Arthur venha cheio de saúde para a glória de Deus Amém. e se Vocês torne um também. investigador aí para a glória de Deus. É Amém. isso aí. Que Deus Meu abençoe. filho. Muito bom. Você aí de casa que nos ouviu, que ouviu tantas vezes essa frase, o céu reina. Se lembre cada vez mais dela. Ela é importante. Ela é a mensagem da Bíblia, não é a mensagem desse livro, simplesmente. Ela é a mensagem das Escrituras e ela é a mensagem que nós precisamos guardar no nosso coração para que molde tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vivemos. Então, quer se aprofundar mais nesse tema? Acredite, ainda há mais coisas que podem ser ditas sobre ele, mais aprofundamento, mais lições. Venha em busca desse livro, tenho certeza que você será abençoado pela leitura dele. E se você tem gostado dos nossos podcasts, fique de olho aí porque nós já temos dezenas de podcasts gravados e também outros que vêm por aí. Então se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando com outras pessoas e até a próxima. Valeu!